A gente assistiu hoje, mais cedo aqui, eu não sei qual foi o relato que tu tivesse, se tivesse o relato, uma entrevista que a maioria aqui julgou o adjetivo que muitos aqui falaram, espanhóis e brasileiros. Foi uma entrevista histórica do Vini Júnior, sobre a questão do racismo, como ele se sente, e ele, na verdade, é a motivação desse jogo, marcado no ano passado, em função de tudo que acontece com ele até hoje, aqui na Espanha, em termos de racismo. Muito bem, onde é que eu quero chegar pro treinador da seleção brasileira? Como é que é o clima desse jogo para quem tem a área técnica como sua responsabilidade? Primeiro, até se tu soubesse da entrevista, e como é que esse lado diferente, totalmente diferente, acho que não sei se tu já participasse de uma partida em clube, com essa conotação que tem esse jogo aqui entre duas campeãs do mundo, mas o teu trabalho é o trabalho técnico. Como é que é esse contexto para o técnico da seleção? Porque recém chegou, veio um baita resultado lá na Inglaterra, mas tem um ambiente que é fora do comum do futebol, nesse baita jogo também contra a Espanha. Bom, primeiro que eu acho que espanhóis e brasileiros se respeitam demais. São povos extremamente amáveis, receptivos e que fazem da cordialidade talvez o seu caminho para uma aproximação. É lamentável realmente o que nós temos visto. Fiquei sabendo da entrevista, o que nós temos visto acontecer com um garoto ainda, um jovem que está praticamente finalizando a sua formação e, infelizmente, passar pelos momentos que já passou. Nós sabemos que são a minoria, pessoas que vão a campo, de repente, com problemas internos e que jogam para cima de um garoto todo aquele ódio e rancor que, às vezes, infelizmente, eles possuem. Eu sinto muito por isso. Eu acho que se houve um crime, se constatado pela justiça, ele tem que ser punido em todos os sentidos, em todos os aspectos, doa quem doer, estejamos aonde estivermos, aconteceu, precisa ser averiguado e punido. Senão, essa situação ela vai perdurar durante tempos e tempos, criando uma animosidade ainda maior. E nós temos aqui, pensarmos em respeitar o nosso próximo sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu espero que isso aconteça e que seja um divisor na vida desse garoto aqui dentro de um país tão especial como é a Espanha. Não alterem nada, não tem uma diferença. Nós viemos aqui para um compromisso esportivo, temos o outro lado, inclusive eles próprios, atletas, companheiros de profissão, que se respeitam com certeza e que farão de tudo para que tenhamos aí um grande espetáculo. Eu quero falar sobre você. Você chegou no Flamengo em 2022, o time não estava tão bem e você conseguiu conquistar a Copa do Brasil e Libertadores. Depois você foi para o São Paulo, conquistou um título inédito. Aí você chega na seleção, cheio de desfalques e consegue uma vitória muito importante, sim, contra a Inglaterra, porque foi contra a Inglaterra e no estádio deles. Eu queria que você falasse sobre o Dorival, o gestor. Qual o seu segredo de trabalho, se você puder compartilhar um pouco esse insider com a gente, porque é realmente fantástico. Parabéns. Obrigado, Isabel. De modo geral, eu acredito muito no trabalho de uma comissão. E, por incrível que pareça, as pessoas não têm ideia, nem nós tínhamos, do que representava o trabalho dentro de uma seleção. Muito diferente de clubes, onde você atua no domingo e, a partir da segunda-feira, você já começa a pensar em correções de situações de jogo, de problemas que tenham acontecido, melhorar aquilo que tenha sido apresentado. Numa seleção um pouco diferente, você tem um encontro que acontece há meses e meses, talvez, de distância, onde você terá apenas 10 dias para que estejamos todos ali juntos. Então, nós fizemos um trabalho primeiro de procurarmos a grande maioria de um leque aí de 50 jogadores que nós pré-relacionamos. Depois disso, nós mandamos um vídeo a respeito daquilo que imaginávamos para a equipe, para que eles pudessem ter um entendimento inicial. Ao recebê-los com apenas 5 períodos de trabalho e um sexto agora, no dia de hoje, nós tentamos acelerar esse processo. Muito interessante foi a interação, a integração e o entendimento de todos eles. Nosso trabalho passa muito por uma equipe técnica que se dedica demais, e foi esse o grande trabalho que nós realizamos. Todos os auxiliares e aqueles que trabalham com as análises nos proporcionam aí uma condição especial para que possamos apresentar atletas de alto nível e que, de repente, possuem uma assimilação um pouco mais tranquila e equilibrada. Eu acredito que tenha sido muito em cima disso. A repetição de trabalhos, ela nos dará, com certeza, aí na frente, uma
um equilíbrio que todos nós queremos encontrar para nossas equipes. Mas, nesse momento, a aceleração desse processo deveu-se muito à empatia com os atletas, à aproximação com todos eles e, acima de tudo, a detalhes que fomos tentando corrigir pouco a pouco para que pudéssemos fazer um bom jogo frente a uma das melhores seleções nesse momento. Uma seleção muito equilibrada, uma seleção que requer muitos cuidados, assim como será o jogo de amanhã. A seleção espanhola é uma seleção jovem, porém uma seleção que também, como a seleção brasileira, merece muito respeito por tudo aquilo que vem desenvolvendo, desempenhando ao longo dos últimos meses. É que, na realidade, nunca é um trabalho individual. Uma equipe de trabalho, ela é muito participativa. E talvez isso é que faça com que encontremos aí caminhos importantes. Assim foi durante toda a minha carreira, desde a minha primeira equipe. E eu fico muito feliz com os resultados que encontramos aí nesses últimos anos. Missão Londres cumprida, Missão Madrid começando. Em meio a toda essa mobilização totalmente legítima sobre o que aconteceu, o que acontece com o Vinícius Júnior, e hoje o Brasil, a imprensa está aqui hoje, em meio a tudo isso, como fica a cabeça do treinador? Ele consegue blindar o elenco de alguma forma, ou pelo contrário, é importante deixar que os jogadores possam ir para campo e externarem a sua emoção? Uma segunda pergunta até aproveito para fazer. Seu segundo compromisso à frente do Brasil, parabéns pela vitória. O resultado ainda é importante, mesmo não devendo ser, o resultado ainda é importante para esse segundo jogo? Eu acho que a emoção ela não pode extrapolar. E com isso perdemos a razão. Nós temos um sentido na nossa vida, que é o respeito aos nossos semelhantes, sempre. Eu acho que nós não podemos levar isso a campo. Os companheiros de trabalho não têm responsabilidade sobre isso. Eu acredito que isso seja um apelo ao mundo. O mundo precisa ser um pouco mais igual e mais humano. Isso daí é um fato natural. Com relação à segunda... Desculpe a segunda pergunta. A gente sabe que o resultado não deve ou não deveria ser o mais importante no início de trabalho. A gente sabe que é legítimo e a gente, como uma seleção que sofreu tanto no ano passado, como que o resultado esse ano, nesse segundo jogo, poderia ser adequado? Se ele não vier, como fica a sua cabeça em relação a isso? Com tranquilidade. Eu acredito sempre no trabalho para que encontremos resultados. Eu não acredito no imediatismo no futebol. O futebol não se queima etapas e nós estamos aí num processo ainda inicial. Por isso que qualquer resultado que aconteça, quer seja uma vitória, não nos tirará do nosso caminho. Uma derrota, tampouco. Eu acho que são duas equipes que se conhecem, que se respeitam, que naturalmente lutarão aí pelo melhor resultado possível, mas não quer dizer que teremos problemas agravados para um ou outro lado, caso não aconteça um resultado positivo. Eu acho que nós temos que ter um equilíbrio dentro de uma profissão, já que o nível de exigências ali é muito alto a todos nós, e tudo que consigamos realizar e que ficará um dia, se Deus quiser, marcado dentro da seleção brasileira, demandará naturalmente tempo, paciência, muito trabalho, dedicação e repetições, que talvez sejam esses itens e fatos que nos levem aí à excelência sempre. A gente acompanha a seleção brasileira sempre, e uma coisa que a gente percebe é que existe um exagero sempre que a gente vai comentar sobre seleção. Então, quando o Brasil perde, é uma geração que não vai ganhar nada, que a gente nunca mais vai ganhar a Copa. Quando a gente ganha uma partida como a gente ganhou contra a Inglaterra, o Dorival é um gênio, o melhor técnico do mundo, vai ganhar a próxima Copa. Então, eu quero saber como não deixar esse tipo de comentário exagerado, que a gente sabe que as coisas não funcionam dessa maneira, não afetar o seu trabalho, você continuar focado, obviamente, sem deixar que isso passe também para os jogadores. De pensar que ontem, se perdesse da Inglaterra, era o pior time do mundo, e como ganhou, é o melhor time do mundo. Só ter equilíbrio, ter tranquilidade, acreditar naquilo que você esteja desenvolvendo e seguir em frente. Não temos outro caminho. O futebol, ele não pode ser... eu disse aqui anteriormente, você não queima etapas. Então, tudo vai acontecer no momento certo, adequado. É só questão de nos prepararmos aí para um salto lá na frente, se Deus quiser. Isso vai acontecer, desde que respeitemos todo esse processo, que não é simples. Para o jogo, a gente vive nessa ditadura de resultados que o Rodrigo bem relatou agora. Qual é o teu approach para o jogo de amanhã? Aumentar tuas chances mantendo o time, ou seja, usou na primeira partida e isso aumenta as chances de ganhar, porque é um time que já tem algum tipo de entrosamento, ou observar mais jogadores já pensando no longo prazo, em Copa América, e olhando mais para frente? Júlio, nós temos duas possibilidades. Uma seria justamente isso, darmos oportunidades. Outra seria tentar já começar a encontrar um encaixe para a equipe. Tudo isso aí nós estamos ainda estudando. Hoje preparamos duas maneiras, duas equipes, e amanhã teremos uma definição, depois também de ouvirmos o departamento médico. Mas temos aí duas possibilidades e vamos tentar fazer
uma opção assertiva para uma partida tão importante. Até que ponto a boa atuação de jogadores estreantes na seleção, que tiveram essa oportunidade, muitos por causa de lesões de outros jogadores, te coloca uma dor de cabeça boa, te coloca uma incógnita no lugar de jogadores que não estão presentes justamente pela lesão? Claro que ninguém tem lugar garantido, né? Mas tem jogadores que são pilares dessa seleção e não estão presentes. Até que ponto existe essa ameaça, claro, uma ameaça boa com jogadores que podem ter ou tiveram boa atuação no sábado? Eu acho que o profissional ele se prepara adequadamente a partir do momento que ele tenha uma oportunidade por merecimentos e acontece uma chance como essa, ele tem que tentar aproveitá-la da melhor forma possível. No momento de uma avaliação, você não pode levar em conta apenas uma apresentação, uma partida, nem pelo lado positivo, como acabou acontecendo, tampouco se fosse pelo lado negativo. Então, eu acho que é isso que talvez faça com que, nos momentos de definições, você some alguns pontos a mais para um ou para outro, em razão daquilo que ele venha produzindo naquele momento e daquilo que ele também já deixou dentro da própria seleção. É uma decisão de momento, e as etapas são longas. Então, às vezes, muita coisa acontece no meio do caminho, e, de repente, uma outra convocação nós tenhamos que alterá-las em razão do momento de cada atleta, que talvez não seja tão positivo quanto aquele que venha tendo boas atuações e conseguindo aí uma sequência de bons jogos. É o momento que decide. Você fala das possibilidades que treinou para montar o time, você fala de ouvir o departamento médico. E aí já veio à minha cabeça a situação do Richarlison, que é um jogador experiente em seleção brasileira, é um jogador de referência que não pôde atuar contra a Inglaterra. Imagino que, claro, como treinador, seja um desejo seu vê-lo em campo em algum momento, seja quantos minutos forem, para poder fazer uma avaliação mais próxima dele. Mas tem o fator Endrick também, né? Todo um clamor popular, tanto da torcida brasileira como da torcida espanhola, que quer ver esse trio aí em ação, Endrick, Rodrigo e Vini Júnior. Enfim, tudo isso para te perguntar como é que você está pensando em montar o ataque da seleção com o Endrick cheio de moral por ter feito o gol, e um desejo teu que imagino exista de ver o Richarlison em ação de início, né? Claro que ao longo do jogo você tem a possibilidade de mudar quanto você quiser. Obrigado. Eu acredito que o Endrick, ele vai ter, sim. Ele vai ter o seu momento, não demora, ele tem uma capacidade incrível e com certeza vai chegar a sua hora, não tenho dúvidas disso. Eu acho que nós temos que avaliarmos tudo que vem acontecendo para que amanhã possamos definir aí pela melhor formação. É natural que eu já tenha um desenho na minha cabeça, mas eu prefiro, por tudo aquilo que aconteceu de sábado para cá, ter um pouquinho aí de paciência e mais umas horas aí para uma definição completa e aí sim correta, e tentar ser o mais assertivo para uma partida de tamanha importância. Em relação ao jogo contra a Inglaterra, independentemente do resultado, falando da parte tática, do que vocês planejaram para o time, do que vocês treinaram, das funções estabelecidas para os jogadores, o que mais te agradou? O que mais te impressionou, que tem funcionado também? Eu queria que você falasse um pouquinho mais para essa parte mais tática e analítica do jogo contra a Inglaterra, a sua estreia. E se me permite, que eu fiquei curioso em relação a esse vídeo que você disse que vocês mandaram para os jogadores. Se pudesse falar um pouquinho mais do que tinha de conteúdo nesses vídeos. São vídeos, Gustavo, são vídeos que detalham um pouco mais daquilo que a gente pensa. Uma formação inicial, um desenho inicial. As pessoas falam muito em números, né? Nós preferimos falar em comportamentos. Qual o comportamento que eu desejo do atacante? Quando nós tivermos uma marcação alta, média, baixa. Qual o comportamento da nossa última linha de zaga? Se tivermos com os pés na linha de meio campo, se tivermos um pouquinho atrás, se tivermos mais baixo, em cima da nossa área. São mais ou menos essas funções que fazem com que você possa acelerar um processo. E a partir do momento que eles aqui cheguem, já tem uma ideia daquilo que você queira. O que eu acredito é que nós tivemos um equilíbrio muito grande no jogo, os compartimentos muito próximos, existia uma compactação, tanto na horizontal quanto na vertical, a gente fala, né? Porque às vezes uma compactação só horizontal, só na horizontal ela acaba abrindo muito as suas laterais, e isso não aconteceu, nosso balanço era rápido, nós conseguimos inibir boa parte das jogadas iniciadas pela Inglaterra, pela equipe inglesa, e logo em seguida, com posse de bola, nós tínhamos paciência na troca de passes, buscamos várias infiltrações por dentro, cumprimos muito dos movimentos que haviam sido pedidos, causamos preocupação a todo tempo a última linha de zagueiros, e isso tudo é um componente muito interessante, porque faz com que a equipe adversária ela sempre caminhe para trás, e ela não consiga apertar ou subir a marcação com consistência, com tranquilidade, porque fatalmente ela poderá ser surpreendida. Eu acho que nós tivemos momentos importantes dentro da partida, tivemos também momentos em que o equilíbrio foi muito maior, né? Mas mesmo assim, num todo, eu acho que o saldo foi muito mais positivo para tão pouco tempo de trabalho do que propriamente negativo. Foram poucas as situações negativas acontecidas, e o cumprir função de cada atleta foi fundamental e decisivo para um belo resultado. Treinar clube é diferente de seleção. É o que a gente mais ouve, você deve ter ouvido também. Mas Você pode responder. Qual é a principal diferença? Não, a diferença maior é que num clube você jogou no domingo, no dia seguinte você já inicia os trabalhos
para recuperação de um grupo, para correções daquilo que foi visto na partida. Você continua dentro de campo. Amanhã, por exemplo, quando finalizarmos a partida, independente do resultado que aconteça, cada um retornará ao seu clube, nós iremos para o Rio, para a CBF, sentaremos e buscaremos os erros, os acertos, porém sem a possibilidade de, no dia seguinte, na segunda ou na terça-feira, já começarmos os trabalhos de campo para buscarmos as correções. Então, isso talvez seja o maior desafio. É muito pouco tempo para você poder encontrar um equilíbrio para a sua equipe e que os jogadores entendam aquilo que você queira passar. Por isso que nós procuramos acelerar esse processo para que os jogadores pudessem entender rapidamente. A assimilação foi muito boa. E os comportamentos respeitados, você acaba cumprindo funções. Se você cumpre funções, você molda a sua equipe da maneira como você queira. Em campo, de repente, mudando a função de um ou outro atleta, mas cumprindo os comportamentos que foram combinados, que foram pedidos, solicitados. E esse trabalho começou lá atrás. Por isso que foi muito importante. Se dará resultados amanhã também, só Deus sabe. Mas nós procuramos acelerar dessa forma. E foram posicionamentos muito importantes, que para nós deram resultados assim essenciais e fundamentais para esse início tão curto de trabalho.